Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch, Diesel Center. Muito bem, estamos começando mais uma edição do programa Campo Afora, com a apresentação do Rogério Rosado, direção do André Trevisan, a coordenação é da Thaís Trevisan, diretora de negócios a Giovanna Felitti, coordenador técnico de televisão Ademir Lima e técnico de imagem o Marcelo Trevisan. O projeto Campo Afora é um podcast sobre o mundo do agronegócio, onde eu e meus convidados vamos trocar experiências sobre inovação, plantio, clima, custos na lavoura e como o produtor pode aumentar seus ganhos com o agronegócio. Lembrando que o programa é quinzenal. Você pode acompanhar aí pelo YouTube da TV Santa Maria, @SMProdutora, Facebook da TV Santa Maria, @TV Santa Maria, Instagram da TV Santa Maria, @TV Santa Maria. O podcast Campo Afora conta com o apoio cultural de Grupo Spray Solutions, uma startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefício em todos os campos. E Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Hoje o programa está 100% lindo e 50% simpático. Eu vou começar por ele aqui, né? Esse meu querido amigo, que quando eu não vejo ele aqui eu sinto falta. Estava com problema de teto hoje, o helicóptero não consigo descer, né? Meu amigo Mardônio Ferigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferigolo, que bom te ter aqui de novo. Prazer. É uma alegria estar aqui no Campo Afora e agradecer aqui a oportunidade mais uma vez de estar aqui e poder compartilhar com a Ana Luísa, né? Rigoni e Alisandra Rocha. Alegria estar aí, Rosado. Obrigado, Mardônio. Doutora Ana Luísa Rigoni, que bom tê-la aqui novamente, né? E agora, num momento aí que notícias boas a gente vai trazer aqui, né? Depois de alguns percalços aí, porque não é fácil lidar com essa questão ambiental, principalmente no agronegócio, né? Vamos trazer uma nova realidade positiva ao produtor rural hoje. Muito obrigada pelo convite. Tão bom quanto a chuva que chegou, né? É verdade. Minha amiga Lisandra Rocha, nossa musa do agro em Santa Maria, na região, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Hoje promete, né? Com certeza, né? Assuntos bem polêmicos, mas bons, né? Para o nosso lado, né? Nós já estávamos trocando uma ideia nos bastidores ali. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar primeiro pela notícia boa, né, doutora Ana Luísa? A gente, no último programa, falou sobre isso, né? Desse trabalho que tu enfrenta, que é tentar ser o marisco entre a briga do rochedo e do mar, né? Um poder público que não ajuda, ele acaba mais atrapalhando e punindo. Um produtor que fica mal informado, principalmente na questão ambiental. O produtor, ele usa do quê? Do meio ambiente, né? É terra, é florestas, é água, e tu fica nesse meio de campo aí tentando fazer com que o produtor faça a coisa de forma correta, né? Quando um poder público, e aqui a gente não está falando da questão política partidária, mas sim da política pública mesmo, que acaba não trazendo benefício. Mas agora, nos últimos dias, notícia muito boa, e a gente falou inclusive sobre isso no programa passado. Choveu 1.000 milímetros no Rio Grande do Sul, de setembro a novembro do ano passado. Foi tudo pro mar. E a água é primordial. Nos traga essa boa notícia agora aí, que parece que está dando uma aliviada para o produtor. Sim, recentemente nós tivemos uma aprovação de um projeto de lei pelo atual governador Eduardo Leite, onde ele flexibilizou a construção de barragens, inclusive em áreas de preservação permanente. É uma notícia recente e, de certa forma, polêmica, porque existe uma discussão sobre as áreas de preservação hoje nas propriedades, que a intervenção nelas é para casos específicos. Até ontem eu dei uma entrevista aqui na CDN,
onde eles me perguntaram se era constitucional essa alteração legislativa, porque estariam intervindo numa área de preservação, que até então não é para mexer, né? Só para situar os ouvintes, a área de preservação são áreas definidas pelo Código Florestal, onde geralmente se encontram no entorno de água, né? Onde tem água, já emite um alerta ali que é uma área de preservação. Existem outras possibilidades, mas aqui vamos focar nas áreas ao redor de cursos hídricos, né? Então, teria que ser respeitado, no mínimo, 30 metros, 50 metros, a depender 100 metros a partir desse curso d'água. E existem casos específicos que é um critério que foi utilizado nessa legislação, que seria em caso de utilidade pública e interesse social. Nós sabemos que nos últimos 3 anos o Rio Grande do Sul enfrentou uma situação de estiagem e, bem como você falou, os produtores hoje viam a chuva caindo do céu e não podendo armazenar aquela água para utilizar num período de seca. Essa mudança legislativa trouxe, então, um novo olhar sobre essas áreas de preservação e também sobre a possibilidade de armazenar a água da chuva e fazer essa barragem, esse barramento de cursos hídricos na sua propriedade para que seja utilizada quando tiver períodos de seca, onde precisar de uma irrigação maior. Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, te contextualizando, né? Eu até abri o mapa do Rio Grande do Sul aqui, eu gosto de geografia. Mas o Rio Grande do Sul é um estado que no mínimo 50% do seu território é em cima de bacias hidrográficas. As duas grandes, do Jacuí e do Ibicuí, e seus afluentes. De um lado o Uruguai, lá em cima o Rio Pelotas. Alguém vai plantar sempre perto de rio. Água. Né? Não tem como, porque se não tiver água, inclusive, não tem plantio. Como definir isso, né? Com certeza. Inclusive, é importante dizer aqui, salientar, que não significa essa mudança que agora vão poder utilizar das áreas de preservação desenfreadamente, sem critérios. Muito pelo contrário, talvez exista uma maior fiscalização. O que se exige aqui é que agora terá que ser via licenciamento ambiental. Então, o produtor interessado, ele terá que procurar o órgão ambiental estadual, aqui no nosso caso a FEPAM, mediante a apresentação de um projeto de compensação ambiental. Ou seja, a área onde vai ser alagada e suprimida aquela vegetação, um corte de vegetação, ela vai ter que ser plantada em área equivalente. Então, não vai desmatar e vai transformar tudo em água e a nossa vegetação onde vai estar. Não. Deverá ser feito um plantio. Né? Então, isso é importante mencionar, que vai ter que ter um licenciamento ambiental, o órgão ambiental vai ter que aprovar. Então, não significa, já vou abrir uma barragem aqui por conta. Não, provavelmente vai ter uma vistoria no local. Não é uma forma sem critérios. É isso que a gente precisa esclarecer. Até porque, Ana Luísa, isso aí muda a economia do Estado, porque hoje o Estado, com a seca, perdeu 70%. Vamos falar da cultura do soja. O arroz, com a estiagem, foi bom, mas, claro, tem gente que faltou água por não ter barramento também. Sim. Mas no soja, só tem 2% do soja do Estado irrigado. 2%. E na base de 6%, 4% é milho e 2% é soja. Porque o cara também tem que fazer rotação, embora tenha um pivô. O certo seria plantar quase todo milho, mas tem problema de doença. Esse ano o milho produziu menos. O nosso com a estiagem, ligamos 22 banhos, gastamos um monte de diesel e energia elétrica para os pivôs, mas produziu 237. Esse ano deu 120. Nossa, uma mudança metade, mais ou menos, porque as variedades foram se preocupando com produtividade e esqueceram a resistência à doença, porque daí é mais produção, e quando choveu demais, ele entrou doenças nele e perdeu produtividade. A espiga bonita, mas o grão não pesava, ele não conseguiu manter a seiva circulando. Mas o negócio do soja, o Mato Grosso, por exemplo, você falando assim, da irrigação, aí vai melhorar a economia. 20%, 18% a 20% quebrou Mato Grosso. O Rio Grande do Sul chegou agora ao segundo estado. É Mato Grosso e o Rio Grande do Sul em produção de soja. Para te ver o potencial que tem. Se nós fizer o barramento e irrigar mais área, embora que dê estiagem, não vai dar um impacto de 70%. Vai dar um impacto menor, com uma seca grande. E as duas maiores da história, as duas estiagens que deu. E se as estiagens forem mais amenas, nós vamos manter. Aí muda tudo. Com essa legislação, eu acredito que fazendo esses barramentos nas áreas que tem APP, né? Isso. APP, eu acho que vai mudar. E tem projeto aí até do
no Senado, tramitando lá para flexibilizar isso aí. E um projeto através da Sicredi, né? E tem que unir os outros bancos também para fazer um mapeamento de todas as propriedades que têm condição de fazer esse barramento e armazenar água. Vai diminuir o impacto das enchentes e vai usar a água no inverno. Porque o clima do Rio Grande do Sul é o melhor que tem. Pode ir no Mato Grosso, lá mês de junho, julho, aquele poeirão não chove uma gota. Nós temos o que a Europa faz, nós fizemos no inverno aqui. E o que o Mato Grosso faz, nós fizemos no verão. Então nós temos a Europa e o Mato Grosso. Porque a Europa eles têm 4, 5 meses, eles plantam trigo, cevada e aquelas beterraba e batata e coisa, que culturas rápidas, porque depois tapa de gelo. E nós aqui nós temos um inverno que controla os insetos, as pragas, para produzir trigo. Não tem a produção deles, mas tem uma produção razoável. Aí entra o boi, a carne, e entra a soja, milho, que dá para fazer até 2 safras, plantando milho, colhendo, plantando soja. Então, o nosso clima é perfeito, só nós temos que ter a parte técnica e a logística melhorar. A logística está muito deficitária, né? No caso, o porto está desatualizado, não consegue dragar o canal para fazer exportação. Agora, por exemplo, assim, os silos vão estão enchendo, a cota 2 cargas por dia. Se o cara colhe, por exemplo, 10 carretas, tu só pode levar 2 para o porto. Aí se tu não tem armazenagem, tu se obriga a levar numa armazenagem que os caras ficam com o teu lucro. Então hoje o que acontece? Depois acho que vem falando de custo. Eu preciso dar uma segurada do Mardoni. Senão eu já vou no outro. Ele vai. Mas só para finalizar. Sim, vai lá. Não significa que o meio ambiente não deixou de ser uma prioridade, a preservação, né? Lógico. Mas aqui visa-se um desenvolvimento sustentável. Doutora Ana Luísa, foi o que a gente falou no programa passado. Não é... Toda vez que tu proíbe alguma coisa, tu assina um testado de incompetência de fiscalizar. Que seja fiscalizado, que sejam mais claras as leis, que quem faz da forma correta seja beneficiado e quem faz da forma errada seja punido. É isso que se pedia. Agora, não pode se permitir de que uma chuva que vem do céu, que é dada de presente, né, que muitas vezes causa problema e causou um problema sério aqui no Vale do Taquari. Por quê? Os rios estão assoreados. Mas se eu começar a reter essa chuva, eu vou diminuir a vazão dela no rio. Sim. E vou possibilitar também que tenha esse cuidado, né? O que a gente cobrava é isso. Eu preciso introduzir aqui a Lisandra... Viu assim, Rosado, só para complementar, só um minuto dizer assim dela, comparando que agora estão fazendo o que os Estados Unidos fez em 2013, chegando lá, o cara trabalhando na beira da BR, com os esteiros, com as máquinas, aí o guia perguntou, mas como é que eles estão lidando, fazendo isso aí? Aí perguntou para o cara, para o americano, porque a gente usa a lei ambiental, como é que você usa aqui? O bom senso. Nós estamos tirando aqui e vamos plantar lá na beira do riacho lá. Então, isso aqui compensa a área, que você falou, só para... Não, é correto. Até porque, historicamente, se a gente analisar a história da agricultura, como é que começou a agricultura no mundo? Na Mesopotâmia, entre Trigo e Eufrates, aproveitando as cheias dos rios. No Egito, o Nilo trazia aquele benefício, né? Nas enchentes, deixava o terreno fértil para plantar. Então, a água é necessária. Eu acho que qualquer agricultor... em sã consciência, sabe que tem que ter cuidado disso. Ele precisa de regras claras. A Lisandra, que é uma produtora assim como o Mardônio, enfrenta isso, né? O ano passado foram secas, tu esteve aqui com a gente, né? Sim. Tu que produz, tu tem que ter água para o teu soja, para a tua produção, para o teu gado. Né? E isso dá uma luz no final do túnel para que tu possa realmente pensar em algo, né? Sim, alivia bastante, né? Porque nós, o ano passado, com a seca que o estado todo enfrentou, nós tivemos um problema com gado, né? Eu estava comentando antes ali, a gente teve que fazer piscinas, né? E levar a água que a gente tem em casa para dar para o gado, porque não tinha, secou tudo. E era todos os vizinhos na região aqui de Santa Flora, nós sofremos com essa estiagem, não é de hoje, né? Não é do ano passado, mas já faz muito tempo que a gente vem sofrendo com isso. E agora, com essa dos barramentos, nos dá um alívio muito grande, porque o produtor, ele não é para fazer coisa errada e ele não é contra o governo. A gente é o que mais protege o meio ambiente, porque a gente tira dali o sustento. O alimento do povo a gente tira dali, o nosso alimento a gente tira dali. Então a gente não quer incômodo com nada. A gente quer a água. Regras claras para fazer correto, né? Sim. E punição para quem fizer de forma errada. Com certeza, porque a gente quer melhorar as coisas. A gente não quer piorar. A gente quer produção melhor. Como é que tu vai produzir mais? A gente precisa da água.
a gente precisa do sol, precisa da terra. Então a gente não vai tirar, a gente só vai colocar. Nós não somos que nem... nós queremos melhorar, né? Que nem ele falou. A gente quer produzir mais, quer uma produção maior de milho, de soja, do que for. Para isso, a gente tem que ter mais sustentabilidade. Senão a gente não vai produzir. A gente só vai tirar da terra. Não, a gente tem que devolver também. Com certeza, porque tu precisa dessa terra, porque Com tu vai plantar só um certeza. ano, plantar Sim. sempre. Também, doutora Ana, e depois eu quero ouvir também o Mardoni sobre isso, tem algumas incoerências. Eu vi ontem uma reportagem sobre Mata Atlântica, a reserva de Mata Atlântica é no litoral. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 2 biomas bem diferentes, né? A nossa serra, com as suas florestas, e o nosso bioma do Pampa, né? Que são as coxilhas. Nós temos até uma savana aqui, que eu não me lembrava, a savana africana, com detalhes aí em Quaraí, né, que são bem diferentes. Né, e às vezes parece que o pessoal do meio ambiente vê como um todo só, eles não ficam vendo essa diferenciação de matas e como cuidar disso. O mesmo cuidado que eu tenho que ter na serra, aqui nas missões, é diferente aqui da fronteira. E essas regras acabam complicando. Com certeza, hoje você tem um cuidado muito especial com o bioma Mata Atlântica. Nós até temos regiões de transição, esse bioma aqui próximos, né? Mas estamos falando do bioma Pampa. Até ontem eu fiz uma postagem no Instagram sobre esse assunto do governador, desse projeto de lei que foi aprovado, e um engenheiro florestal veio me perguntar justamente, no nosso caso do bioma Pampa, como vai se enquadrar essa compensação na prática. E confesso que eu fiquei pensativa, porque enfim, gramíneas, assim, é vegetação mais baixa, né? Talvez a FEPAM vai visualizar de outra forma uma compensação nesse sentido, porque eles vão alagar uma área onde não temos árvores grandes e... Com certeza. Né? Uhum. Então, e densas. Isso é um ponto a até ver como vai ser na prática essa aplicação, porque é algo muito novo. Né? E não tem como comparar o nosso bioma Pampa à Mata Atlântica. Com certeza não, né? A gente pega essa região da fronteira aqui, e o Mardoni conhece muito bem, que é a região ali ligada depois de Alegrete, para o lado de Livramento. Eu estive agora semana passada lá na região de Pedras Altas ali, que são campos de pedra. Castelo lá? Fui falar no castelo, me sinto como um rei no castelo lá, tem que ir né? lá no castelo. O nosso Taj Mahal nos Pampas, né? Tá. E isso é verdade. Eu morei em Maranhão há um tempo, doutora Ana Luísa, e o Ibicuí é uma região, né, que a gente vê que hoje ele está muito assoreado, simplesmente por uma falta de cuidado, que é levar a lavoura até a beira do rio. Mantém 5, 6 metros de mata, porque essa areia não vai para dentro do rio, não vai dessorear, no teu rango não vai cair. Mardônio, tu como produtor, eu sei que tu além de ser um produtor, tu é um cara formador de opinião, né? Tanto é verdade que eu tenho que segurar ele aqui, né? Ele vai participar de 2 programas agora, porque um só para ele é pouco, tá? Isso vem trazer um alento, né, para vocês que vêm brigando, principalmente no momento em que o governo do estado, mais uma vez, né, vai taxar, vai subir ICMS, trazendo prejuízo para quem produz e para quem consome. Nós temos que garantir o máximo que nós puder da produção, com essa taxação de impostos cada vez maior aí, agora a taxação sobre os defensivos agrícolas que adiaram para maio, era para ser a partir de 1º de abril, foi adiado para maio, é 2,5%. Então diz assim, o governo não influencia no preço dos produtos, negativo. Por quê? Quando tu não tem logística, se uma carreta, tu tem que fazer a carreta de silo, o caminhoneiro vai lá, que ele podia fazer uma viagem por dia antigamente para o porto, com os caminhão truque, que tinha caminhão pequeno, a estrada foi feita naquela época para caminhão pequeno, por isso que está afundando tudo, porque a base não tem para caminhão 9 eixos aí andando. Então, aí o caminhoneiro vai lá, o agendamento dali 3 dias, ele faz 6, 7, 9 refeições, 3 refeições por dia, isso aí tudo é custo. E essa taxação sobre o fertilizante também, que estava para ser aprovado, aí cancelaram, ficou para 2025, 2% e 2,5% nos produtos químicos, sai do produtor. Aí vem o Imetro, que está o aparelho novo de umidade, tinha aquele que esmaga o grão que botava, era um aparelho de 5, 6 mil, agora botaram um de 24 mil. Esse de 24 mil, 28 mil, o preço que está. Daí tem que botar aquele lá, tem que ter o selinho, eles levam lá para Canoas para botar a validação e cobram a balança para ferir, eles vêm, passam, e você tem coisa errada, tu tem que chamar um cara, pagar de novo, fazer tudo é custo. Quando você recebeu soja, se você leva para o porto a 135, tem que pagar 120, porque o custo esse custo operacional das unidades armazenadoras está caríssimo. E aí você não pode... tem o serviço de secagem, a energia está cara, então tudo fica
Porque sob energia paga um imposto alto. Então o produtor está para incentivar a produção. Agora estão taxando o produtor também. Então, um cara entendido, por exemplo, vai falar, não, sob o preço das commodities agrícolas, o governo não tem influência, sobre o soja. Concordo, mas sobre o custo de produção tem. E tudo está baseado com o custo, porque se você colher 70, 80 com um gasto de 90, não dá certo. Então, onde é que a maioria do produtor se perde é no custo de produção. Aí é fundamental. Hoje, só um parênteses, falam em super safra, né? Eu estava conversando com uma amiga produtora rural em Tupã, e aí eu questionei ela, tá, mas e com o preço do soja baixando? Pois é, muitos produtores vão quebrar, né? E aí vai ao encontro disso que você está falando. É a questão de fazer com o menor custo possível a eficiência que tem. Porque tem às vezes, inseticida que controla o percevejo ali da soja, né? Que coisa que custa 35, outros custam 80. Aí você pega 1.000 hectares a 45 reais, a diferença dá 45 mil, vezes 2 aplicação dá 90 mil. Aí pega no fungicida mais 90 mil. Então, tu tem que entrar no time certo, com o produto certo, botar o protetor. Às vezes não é o produto mais caro que vai te dar o melhor efeito. Então, assim, é fundamental isso. O custo de fazer lavoura, por exemplo, tem lavouras que o custo sem mão de obra e diesel, 14 sacos por hectare. Né, feito 15, aí um custo bom. A semente, porque a semente tem semente R$10 o quilo, então tu vai pegar 60 quilos, dá R$600 por hectare. São 5 sacos de soja. E conforme tu fizer a semente, faz o anexo 33, então tudo é questão de planejamento e organização. Eu vi produtores, vizinhos, que eu conversava assim, colhia 68 lavouras, engraçado, e ele vendendo terra, e o outro colhendo 50 comprando. Como é que tu explica? Questão de custo. E aí tu vai ver, nos 14 anos que eu fiquei na cooperativa, na assistência técnica, eu ia e vi que deve fazer errado. Às vezes o cara que colhe mais não é o que sobra mais, porque ele não tem administração dos produtos, do custo, e agora com esse custo tributando, aí entra o que o Rosado perguntou e colocou, por exemplo, a água que vai ficar aí, só que tem que ver tirar do papel, porque tem uma grande coisa dessas ações governamental, quando o Estado, que eles não têm ação, eles falam, mas não agem. Eles não têm assim, a iniciativa privada vai lá, eu vou fazer isso aqui, vai lá e faz. E eles não fazem, chega na hora, eles dão para trás, eles não aprovam, dificulta. Então a gente vê para pegar uma licença para fazer, é aquela dificuldade. Tomara que ande, tomara que eu esteja enganado. Porque no papel sai, mas na realidade os técnicos mandam mais que o governador, às vezes. O governador vai lá, que quem manda é nós, tem a caneta na mão e só vou assinar aqui se for do jeito que eu quero. Aí não dá certo. Eu já queria aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso para a Ana, que é a doutora Ana, que é na questão legal, porque na realidade o que foi aprovado no Rio Grande do Sul, né, ele contraria a legislação federal vigente, né? Está tentando se mudar, né, a legislação federal, mas ainda existe, tanto que alguns órgãos se manifestaram. Tu vê algum entrave nisso? Não vejo, porque não é algo novo no Brasil. Isso já acontece. Sim. No Mato Grosso, na Bahia, em São Paulo, se não me engano, são 5 estados. Então, não é algo novo da cabeça dos nossos deputados aqui. Uhum. É uma realidade que já acontece no Brasil. Existe uma possibilidade no Código Florestal e na nossa legislação, no geral, que em casos específicos, sim, pode haver uma alteração. Aqui estamos falando de utilidade pública e interesse social. É a nossa produção alimentar, né? Então, eu não vejo como sendo algo inconstitucional. E, claro que isso tem muita discussão, né? Existe uma discussão grande com os ambientalistas e produtores rurais e sempre vai ter esse tipo de contrariedade. Mas aqui é importante dizer que não significa que o meio ambiente vai ser desmatado, não vai ter uma preservação. E é essa questão que eu quero te perguntar, assim, ó, nós estamos falando em preservação permanente, né? Perto de rios, em vertentes. Mas existe, por exemplo, no Pampa que nós estamos falando. Quanto campo está no meio do campo sem rio perto e é só fazer um açude? Sim, exatamente. Que é só eu segurar água, não é isso, né, Elisandra? Isso. Tu mesmo ali não fica perto de uma reserva permanente, né? Não. O rio mais perto ali, o Vacacaí, que fica longe de ti ali, né? Fica longe. Eu estou falando também nisso, na facilidade de tu ter água no teu campo, às vezes. Poder captar a água que cai do céu. Sim. Que é como tu disse, é um presente de Deus, a chuva.
Né? E deixar aquela água escorrer. Você não está fazendo barramento no rio, está fazendo barramento dentro da da tua propriedade. lavoura. Então é uma coisa... Só que a lógica tem essa coisa pra deixar executar claro. a ação, quando tu faz uma ação, tu tem uma ação. Então, a ação que movimenta o mundo. E o que acontece? Quando chega uma ação, quando tu vê projetista de 40 e poucos anos chegar e dizer assim para o cara, não, eu tinha um projeto, nem vou dizer o nome do governador, mas antigamente chegou e disse assim, eu preciso liberar isso aqui para uma grande empresa de Caxias, uma grande empresa, tem que isso aqui vai gerar 2.500 empregos direto, é 1 bi o financiamento. E o cara pegar assim, o senhor para 4 anos, está 2 anos aqui, o senhor tem mais 2 anos e vai sair. Quem sabe que não vamos fazer é nós. Então eles pegam uma autoridade e acham e atrasam todo um desenvolvimento. Então a minha preocupação desses barramentos que vai ser feito é a agilidade de fazer. Tem que ter alguém 30 dias não resolveu, volta aqui e é por canetaço vai ser feita essa liberação para o cara. Porque senão tu fica correndo, é gasto, e vai chegar a hora de plantar, tu coloca o pivô e tu não tem o barramento da água. Aí o custo, os caras vêem muito pivô parado sem água. Por não conseguir fazer, está com a licença lá, então tu pega a licença do Luciano Wang, 10 anos, para fazer o complexo Guaçupi-Turupi. O Cássio Bonotto lá, 5, 6 anos. A Camil foi tempo recorde, 3 anos. 3 anos para fazer. Aí tu vai fazer um negócio que tu sabe que é certo, por exemplo, uma energia, aí pergunta onde é que está os efluentes. Energia, por exemplo, tu pegar o etanol do milho que sai, o DDG, não gera efluente. Eles querem saber onde é que está, que não tem os efluentes, porque o próprio, quando tu bota água para extrair o etanol, depois tu seca. Então não vai água fora, não vai nada para o meio ambiente de água. Mas eles do meio ambiente querem saber onde é que está. Não tem a parte mas aí prática, né? tu vai fazer, aí tu volta com o projeto, volta, e eles vão pedindo por etapa, eles não fazem um checklist assim, para vir. E parece que eles fazem por perseguição mesmo, por atrasar. Pede uma coisa, quando tu ajeitou, eles pedem a outra. Aí tu pensa, agora está tudo certo, vem mais outra. Então agosto, setembro, outubro, novembro, estamos em abril e não vem uma licença. Isso mal comparando, doutora Ana e Lisandra, é como no futebol, aquela regra interpretativa, né? E tu que é advogado sabe disso, você sabe. Se a regra interpretativa, cada um vai interpretar de um jeito. Sim. Se não houver uma regra clara, eu vou depender da interpretação de alguém. Não, tem que estar no papel, escrito é assim, assim, assim. Se não cumprir isso... E todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Com certeza. E aí você vai ver assim, Rosado, os americanos, quando largaram a soja transgênica, 10 anos na frente. Argentina, 8. E nós tivemos que brigar, quase se matar aqui para conseguir a liberação. Aí agora o SAF, que é o combustível feito do etanol, que é o querosene da aviação limpo, que não dá efeito estufa, que é 6,5% é causado para a aviação, um Boeing é 220 mil litros que leva. Então, assim, aí tu sabe que isso é a melhor coisa. Aí os sauditas estão vendendo o ouro negro lá banhado de sangue e continuam pressionando o mercado. E nós aqui com a molécula na mão para fazer e não sai do papel porque é uma licença, porque é uma coisa. E dizem que vamos fazer sustentabilidade. Mas... Aí vem, eu me lembro de um cara que eu conheci, não conheci, mas eu ouvi há mais de 30 anos atrás, chamado Dr. Enéas, PhD, que ele dizia, não estão preocupados com a nossa floresta, porque se tivesse é só plantar na de vocês lá. Estão preocupados com o que tem embaixo e com o poder desse Brasil gigante, que a gente sabe, né? É o único país que tem 2 safras no mundo, e quem milita agricultura sabe disso. Né? Enquanto a Europa, tu falou muito bem, tem 6 meses de verde para 6 meses embaixo da neve. Né? Os americanos já têm assoreamento no seu país, o Brasil tem 2 safras. Se facilitarem para esse país, né? E entrar aí o famoso biodiesel, quem vai mandar no mundo? Aí termina com aquele poderio lá. Lisandra, há perspectivas muito grandes de altos níveis de chuva. Né, neste ano agora, de novo, né? Laninha, El Ninho, isso aí a gente tem falado muitas vezes, né? O clima no mundo ele é cíclico e tem a ver com o oceano. A floresta influi em certo posto, mas não tanto, não teria tido seca na Amazônia esse ano lá em plena floresta. Né? Que é a expectativa em cima de tudo isso para continuar plantando? Ter a mesma vontade de continuar plantando? Muito boa, né? Eu digo, quando está chovendo, tem que agradecer porque está bom, o clima está bom. Né? É chuva demais, dá uma calmadinha, a gente arruma daqui, arruma dali. Agora, com esses barramentos, vai ficar melhor. Só queria fazer um adentro antes de continuar. É muito, assim, tu pegar e fazer a cartilha para o barramento. Tá? Mas, assim, tem a diferença do Pampa para cá. Então, aí nós entramos de novo naquela parte da grama, da floresta. Então, não pode pegar um técnico e dizer, essa cartilha aqui. Eles têm que diferenciar.
Porque é muito Conhecer fácil um eles pouquinho de pegar... geografia, pelo menos, pelo né? menos isso, uma geografia, o nosso pampa aqui do resto do Brasil, porque nós somos diferentes. Não tem o que dizer, que nem tu acabou de dizer, nós somos cercados por rios. Né? Então, nós temos uma diferença. Eles pegar e botar assim, é assim no papel, eu quero que cumpra isso, aí ferrou com nós. Aí eu digo que ferra. Essa metade sul aqui é Ferra. comprovada, nós somos um mar há 200 milhões de anos atrás. Tanto que na fronteira tem o famoso deserto do São João, né? Que não foi recuperado, e eu morei lá, eu vi isso. Tu tem 1 metro de terra fértil, depois debaixo de uma areia branca e depois de uma areia vermelha ácida. Porque aqui era um mar. Tanto que a nossa vegetação daqui, isso aí não é eu que estou dizendo, isso aí está nos estudos. Vegetação A serra rasteira. é diferente. Sim. É uma terra preta, né, mais concentrada. A nossa terra aqui é pobre. E além de ser pobre, ela foi mal usada por muito tempo. Né? Com gado em cima, lavrando. Agora que entrou o plantio direto. Então, aquele que nós falamos, tem que conhecer um pouquinho. E a regra não pode ser a mesma para todo mundo. A regra do Cerrado, Mardoni, tu que conhece muito lá, vai de helicóptero lá visitando aquilo lá, né? Deve ser bonito de cima. Mas deve uma viagem, né? Sim. É diferente do Cerrado, Fazer da o próximo Amazônia, podcast é diferente Ele do ficou Bahia. dentro do campo. Ele ficou de sair a campo e não sai. Ele não tem medo de sujar as botinas. Então, isso que tu falou é verdade, né? Tem que ter regras específicas. Tem que ter regras específicas para cada coisa, porque tu pegar um técnico que ele está dentro da salinha dele lá, só no computador dele lá, é muito fácil dele pegar e passar régua e não é isso, fizeram no lugar errado, taca a multa e pronto. E não é assim. Né? Mas isso aí, assim, eu digo para os guris, hoje mesmo, estava falando ontem, falando assim, como é que o médico faz? Estou com dor nas costas. Isso aí é nervo ciático, vai lá e dá uma receita por telefone. Não, ele vai examinar. E aí, quando um técnico vai, ele tem que olhar a propriedade. E os caras vão perguntar assim, falando com o governador, coisa, nós precisamos de uma licença assim. A Major é muito certa. Não estou pedindo para fazer errado, eu sei que ela é certa. Só que o problema, o que é o certo? O problema é saber o que é o certo. Esse aí que é o problema nosso. Porque o certo não é o mesmo para a secretária todos, né? do meio ambiente, ela quer o certo, sim, mas nós não queremos pedir para fazer errado, só nós queremos que faça. Aí entra na ação. Na ação, tu executar o projeto. Eu estava lendo esses dias uma reportagem fantástica de um cara, ele falando assim, eu saía de Uruguaiana e ia até Pelotas, pelos campos afora, né? Onde não tinham divisas de cercas, eram divisas naturais, onde era respeitado. O vizinho sabia que naquele cerro ali começa o campo do vizinho, naquele rio começa, né? E veio uma coisa chamada respeito. Né? É isso que eu acho que está faltando quando se pensa, é ter um respeito para que a coisa seja feita de maneira correta, né? A gente resgatar alguns costumes antigos, de que um fio do bigode vale mais de qualquer coisa. Eu acho que, e tu que é especialista em lei, né, eu sempre digo que o problema do Brasil é muita vírgula, uma vírgula mal colocada. E nós salvamos ela não pegou esse tempo. Daí vou dizer, você talvez tenha pego uma parte. Por exemplo, assim, quando o Herbert Bartz, paranaense louco, que vendeu uma colheitadeira, 2 tratores e uma caminhonete para importar uma plantadeira dos Estados Unidos para plantar plantio direto, lá não deu, porque eles têm que mexer a terra para esquentar, e aqui ele sabia que dava certo, com o Beno Arnes, que era ali de Cruz Alta, que foi os pioneiros do plantio direto, começaram, e eu acompanhei essa fase deles, né? A época mudou hoje. Quando começava a colher 30 sacos, tinha produtor que dizia, eu colho 28, 30 sacos, uma bota, um gadinho, aí rapava aquele azevém e vinha e lavrava a terra tudo de arado, passava trifulalina, sépter e gradeava de novo. O veneno vinha nas costas, aqueles tratores sem gabina, aquele CBT lá, e coisa. Aí tocando assim. E aí o que fez? Hoje, com a tecnologia que veio, com a terra, o agricultor que está preservando, né? O produtor que está preservando a terra para ter infiltração, fazendo a rotação de cultura, mesmo botando gado, mas tira o gado antes, deixa crescer a palhada, aí entra na parte ambiental da Ana Luísa que está falando, para reter a água no solo. Se não fosse isso aí, essa água tinha, quanto por cento de solo tinha levado para os rios, para o oceano? Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho desde 2000, 99, 98, que começou o plantio direto na palha,
e depois com a transgenia, com geneticamente modificadas plantas, que deu esse grande desenvolvimento da agricultura, que foi as grande chave que mexeu com o meio ambiente. Então, mas eles ficaram com aquele impacto lá atrás e aquela visão que o produtor quer. É o instrumento de trabalho dele. O produtor que é apaixonado, ele cuida da terra, é o principal instrumento. A semente, eu vi gente colher sem adubo, sem semente não colhe, mas sem terra, sem solo bom não colhe menos. Pode ter até a semente e o adubo. Então o mais importante, o cara diz, é a semente, o mais importante é o solo. O enriquecimento do solo. Eu estava vendo aqui, uma vez eu estava assistindo uma palestra e o cara escreveu no quadro assim, era um daqueles videntes na época de Roma, né? Quando os filhos iam para a guerra, as mães iam lá. Quero saber se meus filhos vão voltar ou não. Ele botava essa frase: seus filhos irão voltar, jamais morrerão pelas armas. Entregava para as mulheres. Seus filhos irão voltar, jamais morrerão pelas armas. Completa, né? Aí terminava a guerra, o filho não voltava. Vamos até aqui. Não, falei aqui, ó. Seus filhos irão, vírgula, voltar jamais, vírgula, morrerão pelas armas. Aí o filho voltava. Não, está aqui, ó. Seus filhos irão voltar, vírgula, jamais morrerão. Uma vírgula. Faz muita diferença. Né? Num país que a gente cobra corrupção, mas que ela está intrínseca no brasileiro, né? Ela só muda de patamar, eu sempre digo, ela começa aqui. Nem na corrupção, é naquela de levar vantagem sempre. Eu sempre cito isso, elas são bem mais novas que nós, né, Mardoni? Mas eu conheci o Gerson, ouviram falar em Gerson, um grande jogador. Mas passou para a história sobre a Lide Gerson, que era uma propaganda de cigarro que tinha, levar vantagem sempre. O brasileiro gosta de levar vantagem sempre. Né? Uns de forma bem intencional, outros que são levados por isso. Né? E aí eu te pergunto, Ana, como conviver com isso? Tu que tem... tu escolheu o seu advogado, né? Que já é uma classe que a gente sabe que não é fácil defender. Tá? E aí, não era pouco isso, incômodo? Não, você é advogado ambiental. Tu pensou bem nisso? Tu estava em sã consciência esse dia? Olha, se fosse parar para pensar pela minha história familiar, eu não ia para esse lado, né? Tu ia para criminal. Eu ia para o criminal, né? Família de delegados, de polícia, enfim. Tanto que eu nunca tive um contato direto com propriedades rurais. Eu não tenho ninguém na minha família, assim, só parentes distantes que são produtores. Mas eu sempre tive uma afeição muito grande pela natureza, por ir para fora. Todas as oportunidades que eu tinha, eu estava nesse local. E quando eu vi a possibilidade da área ambiental, eu vi justamente um nicho pela orientação do produtor rural. Hoje eu tenho, digamos, a minha dificuldade maior, não é nem chega a multa ali e o produtor já viu o problema, já viu que estão fiscalizando mesmo e vamos ter que resolver de uma forma ou outra. Mas é justamente mudar essa cultura, porque se faz assim há muitos anos, há muitas gerações, sem orientação, sem informação. Mudar costumes. Mudar os costumes. Ou agora eles estão fiscalizando dessa forma. Não é mais só uma denúncia, não é, eu tenho uma inimidade com o meu vizinho e ele vai me denunciar. Hoje o monitoramento é via satélite. Hoje eles identificam a mudança. Não existe mais uma vida privada, área, né? Eles estão nos monitorando a todo tempo, né? Sempre, desde o celular o campo, né? Então, eu, como advogada, eu sempre digo, é na defesa do produtor rural, né? Quando eu digo que eu sou advogada ambiental, doutora, mas a senhora não vai lá pôr a mão na minha moleira. Eu já ouvi essa expressão de um produtor. Eu digo, não, justamente vou identificar aqui com o senhor como está a sua propriedade, o que pode vir a acontecer se estiver algo feito de forma incoerente com a legislação e como nós podemos arrumar isso da melhor forma, sem ter um prejuízo econômico muito grande. Porque hoje nós não temos um benefício econômico para o produtor que vai organizar essa propriedade, por exemplo. Vou abrir uma lavoura nova. Tá, Ana, agora eu vou fazer a lavoura tudo certo. Vou contratar a equipe técnica, vou organizar ambientalmente. Tá, mas e o outro plantio que o senhor fez estava feito de forma correta? Pois é, não. Daí hoje o produtor enfrenta uma situação assim, ele vai lá na FEPAM, pediu licenciamento ambiental, a FEPAM vai vistoriar toda a área, não vai vistoriar só a lavoura nova que ele pediu. Então a FEPAM vai olhar e vai multar pelo resto. Só que hoje nós temos uma questão que o cadastro ambiental rural ele é obrigatório no Rio Grande do Sul, mas ele não foi analisado ainda, não foi homologado. Então eles estão cobrando questões, o senhor cortou uma parte da sua reserva legal, que foi declarada no CAR. Tá, mas o CAR não foi homologado ainda.
Eu posso mudar, então? Como é que ficou essa legislação? Então, são uns A critérios. famosa assim, carreta na frente dos bois, né? né? Não é que não tenha que, né? Não é punir a palavra, mas trazer uma remediação para quem fez de forma errada, né? Eu acho que a pessoa que fez errado, de alguma forma, ela vai ter que regularizar isso. Com certeza. Né? Não, é que não está se hoje o que eu dizendo isso. vejo, tem alguns clientes que fizeram, por exemplo, foram pedir uma área, por exemplo, de 79 hectares. Ele poderia fazer 65 de lavoura. E ele foi fazer legal, tudo certinho, foi lá pedir, eles avaliaram, deram 42. Eles deixaram 50 metros na beira só para criar insetos que vão danificar a lavoura, né? Pragas na lavoura, que fica aquela vegetação que é um... ele poderia aproveitar mais se ele tivesse feito. Ele foi fazer, então, o que eles fazem? Eles... parece que levam ao produtor a fazer as coisas por conta. Porque quando tu faz certinho, ele teve prejuízo. E o outro cara que tem uma área parecida, ele fez os 65. Vamos supor, são dois caras, 79. Ó, aquele que foi fazer legal, abriu 42. E agora não mexe mais. Porque está lá e eles estão monitorando, como você falou. E o outro fez 65, pode ir para 69. Porque ele não fez, ele fez por conta dele. Foi lá e abriu lavoura, dessecou e plantou. E aquela área do cara dá para fazer também os 20 hectares. Até porque daí vai ficar protegido o solo, fixa carbono, a planta está lá. Esse fixa carbono, esses tempos eu conversando com uma advogada que é do agro também, e ela também trabalha na parte técnica, que ela também é engenheira agrônoma. E ela me falou uma informação que me chocou, que ela estudando sobre o mercado de carbono, né, e sobre a captura do solo do carbono. E ela me disse que as árvores na floresta, e aqui é um assunto polêmico, tá? Eu não tenho um embasamento tão específico para falar sobre o assunto, mas me estranhou. Que as árvores, elas capturam carbono até certa idade. Que depois de um período, elas não capturam mais. Na verdade, elas não absorvem novo carbono, né? Elas só armazenam o que está. Enquanto a lavoura, ou a planta nova, ela está toda o milho, para ter uma ideia, o milho, quando está chovendo bem, desenvolvimento, porque o milho é assim, é 1,80 m para cima, 1,80 m de raiz para baixo. Abrir uma trincheira no solo, você vai ver 1,5 m no mínimo. Então o milho fixa mais carbono que uma floresta. Eu vejo que a natureza é que nem a gente, né? A gente, a certa idade, a gente adquire, capta certos... Né, do alimento, alguma coisa. Carbono ainda. Né? Daqui a pouco tu começa só a preservar aquilo. Gente, o tempo sempre é escasso, né? Eu e o senhor que são mais velhos estão fixando carbono ainda. Eu já estou naquela fase. A Ana Luísa disse que não. A Ana Luísa, né? E a Lisandra também. Estou falando de você. Lisandra, desafios. Né? Aí, ó, um exemplo, dá para convidar a doutora para na tua fazenda lá. Ela disse que ela não tem ainda essa experiência, ó. Olha aí, ó. Andar no trator, na colheitadeira, né? Andar a cavalo, vai lá, bem pertinho aqui. A cavalo não anda. Não anda? Não. Esse eu já aboli. Por quê? Hoje tem quadriciclo. É que eu sou um gaúcho à moda antiga ainda, né? Eu não troco o cavalo pelo quadriciclo. O cavalo já aboni. Podendo abonizar. Tem os guris que andam. Eu vou mais no... Tá certo. Os motores. Lisandra, perspectivas aí para esse ano que está começando? Já começou? Estamos aí já em abril, né? Já. Chuvas e começando a colheita, né? Colheita já. A nossa colheita aqui já começou forte, né? A perspectiva é de uma boa safra, né? Embora o preço ainda não esteja dos melhores, mas tá bom. A gente acho que está melhorando. A soja está cada vez melhor. O tempo agora está ajudando, né? Então, acho que só coisas boas. Só notícias boas. Fico feliz com isso. Seja sempre nossa convidada, é sempre um privilégio estar aqui. Muito obrigada. Né, pelo teu conhecimento, por desmitificar aquela história assim, não, a pessoa que vai para a lavoura, se é uma pessoa bonita, ela fica lá mandando. Não, gente, não tem nada a ver com beleza, tem a ver com competência, né? Eu sempre digo assim, nós somos seres humanos. Né? A mulher pode fazer aquilo que ela quiser fazer, assim como o homem também. Não tem essa competição. Depende de querer e gostar, né? Então, sempre um privilégio, volte sempre aqui, tá? Muito obrigada. Para embelezar nosso programa com a tua competência, com a tua capacidade, muito tá? Obrigada. Isso é muito importante. Meu amigo Mardônio,
Tu vai ficar comigo depois aí. pro segundo programa, mas é sempre um privilégio assim, porque tu traz aquela coisa, né? Eu gosto do Mardoni porque ele é polêmico, mas ele conhece. Ele polemiza aquilo que ele conhece. Né? Conhecimento de causa de quem trabalha e quem está sempre atento às novas notícias. É sempre um privilégio aprender contigo. E aí, assim, dizer, você brincou aí, né? Ela, bonita ela sabe que são, mas agora inteligente é poucos que enxergam. Ah, não, mas isso aí é verdade. Eu cheguei a dizer 2 mulheres inteligentes. E agora eu vi mais ainda que são. Mas dizer assim, isso aí tem uma frase na Bíblia que diz assim, né? Que Jesus ele é economista, muito. Quanto mais tu tem, mais lhe será dado. Quanto menos tu tem, tudo lhe será tirado. Mas não é sentido do dinheiro. Conhecimento, automaticamente, quanto mais conhecimento tu tem, mais lhe será dado. Quanto mais informação tu tem, mais lhe será dado. E aí o resultado disso é o dinheiro. Então, falando assim, quis comentar isso aí, que é uma filosofada aí da Bíblia, que tem muita coisa boa na Bíblia, né? Para dizer, então, para a Lisandra Rocha aí, foi uma alegria participar desse podcast junto contigo. A Ana Luísa Arigoni, né? Um abraço pro teu pai. Será Arigoni, dado. né? É uma alegria compartilhar com vocês esses momentos aí. O Rosado, né? Você fala a melhor voz do rádio do Rio Grande. Menos. Tu sabe que eu sempre sou contra, digo assim, todo mundo é inteligente. Deus é capacidade inteligente para todo mundo. Não é se eu tenho a pele branca, amarela, azul. Se eu quiser estudar, se eu quiser desenvolver, eu sou inteligente. Eu sempre digo, e não é para isso aqui, que o maior racismo no Brasil é quando se dá cota para alguém. É dizer que essa pessoa ela tem menos capacidade que o outro. Não, eu estudei toda a minha vida em escola pública e aprendi. Agora, se eu não quiser aprender, eu não aprendo nem na pública, nem na privada, nem com os melhores professores, né? Ana Luísa, é sempre um privilégio ter aqui contigo. Não existe essa coisa de... o gaúcho é machista. Eu estava lendo agora essa semana uma reportagem. A mulher gaúcha sempre mandou em casa. Ela fazia o churrasco, ela cuidava da fazenda, porque o gaúcho era peleador. Quem cuidava da propriedade era a mulher, era a prenda. Por isso que eu estou nome de prenda, que é prendada de fazer, né? É um privilégio sempre falar contigo. Parabéns por ter essa coragem de entrar. Como disse, tu tinha tudo para ir para a área criminal. Tem todas as facilidades, né? Tinha PhD em casa. Não, eu vou fazer algo novo, desafiador, nesse setor realmente em que precisamos ter técnicos, menos política e mais técnicos sérios. É verdade. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma aula estar aqui com produtores rurais que trazem dados do seu dia a dia e do mercado, então nem se fale, né? Eu saio do técnico, das leis e vou para a prática. Isso para mim é sempre muito importante. Muito obrigada, então. E espero estar aqui novamente num próximo. É nossa convidada, é que nem o Mardoni, é que nem a Lisandra. São, né, a hora que quiser vir, apareça o que a gente quer isso. E já que tu falou em Bíblia, né, se a gente analisar a questão da água, né, qual é uma das maiores máximas da Bíblia? O dilúvio, né? Até hoje não se conseguiu ainda uma informação correta, mas que houve. Né? Há vários estudos. O Mar Morto invadiu o Mar Vermelho, né? Enfim, porque água é vida. Aonde tiver água, o que a gente busca fora do nosso mundo terreno aqui? Um planeta que tenha água. Porque se tiver água, é vida. Água é vida, foi com a água que Cristo nos batizou. Né? E tanto quando baixou o dilúvio, veio a pomba com o raminho e trouxe que a vida, né, onde é que achou a... 70% do seu corpo é água, 90% do mundo é água, né? E só 2 ou 3% é água potável. Temos que cuidar dessa água. Né? O programa podcast volta, Campo Afora volta na próxima semana, sempre com o apoio cultural da Grupo Space Solution, Multirural Agro Cereja Ferigolo e Oneide Bombas Injetoras Bosch Diesel Center. Um abraço! Multirural Agro Cerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções
orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center.